Olá, bem-vindo ao BRQ Connect, o videocast que reúne líderes de mercado e parceiros estratégicos da BRQ para conversas de alto nível sobre tendências em digitalização e evolução do mercado financeiro no Brasil. Eu sou Rodrigo Benin, vice-presidente de vendas da BRQ e faço parte de um time de mais de 2.500 feras. Pensou em inovação, pensou em transformação digital, pensou em BRQ. Líder em GenAI e inovação, a BRQ é o one-stop shop na jornada das empresas para a sua evolução digital. Hoje eu recebo aqui, tenho o prazer de receber aqui no estúdio comigo, o Julio Blanco, que é Head de Arquitetura em Cloud no Santander Brasil, e ele está aqui comigo para bater um papo sobre a importância de arquiteturas robustas em nuvem e dessa tendência de plataformização das arquiteturas dentro de empresas, como, por exemplo, o Santander. Seja bem-vindo, Julio. Obrigado, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito bom. Vamos começar com o espaço do problema. Quais são os desafios no uso de nuvem em larga escala que vocês enfrentaram lá no Santander, que levaram a essa conclusão de que é importante investir na construção de plataformas, Julio? Bom, cloud pública tem sido um enabler para tudo que é negócio e todos os dias sai algum produto novo, algum serviço novo, né? Então, inicialmente, você tenta dar mais liberdade para os times construírem as suas arquiteturas orientadas ao caso de uso que eles estão fazendo. Mas quando você vai crescendo e usando mais, aparece um problema. Cada um faz um pouco diferente do vizinho. Uhum. E quando você tenta massificar isso dentro da empresa, aparece que não dá para todo mundo fazer do seu jeito, né? Então, a plataforma vem para tentar harmonizar a forma como fazemos as coisas e conseguir reaproveitar melhor, usar de uma forma mais eficiente e também não precisar de experts no stack inteiro em todos os times. Porque Perfeito. Se eu tenho 3.000 desenvolvedores, não dá para que os 3.000 precisem ser experts em toda a AWS, por exemplo, ou em todo a Azure ou qualquer outro cloud provider, né? A gente precisa especializar as pessoas de uma forma mais direta, mais clara. Perfeito. Mais orientado a produto, talvez, do Exatamente. que necessariamente a expertises de plataformas específicas, né? Por exemplo, um exemplo que me vem à cabeça de uma vantagem de construir uma plataforma de nuvem é resolver de maneira uniforme, sei lá, observabilidade, por exemplo. Que outros ganhos, além desse exemplo que me veio à cabeça agora, você consegue citar que uma plataforma construída de maneira cross pode ajudar a resolver? Bom, você colocou claro, observabilidade. Que as pessoas não precisar entender que todos os produtos que eles subem vão falar e vão se falar entre si e falar com essa plataforma de observabilidade é um primeiro ganho. Então, inicialmente, a gente criava aqueles blueprints dos serviços de cloud, onde a gente já parametrizava esses primeiros elementos. A diferença está quando a gente traz para a plataforma, eu consigo não só agrupar um produto de cloud, um serviço, um EC3, um bucket ou um cluster. Eu consigo que esse cluster que eu crio já se fale com aquele bucket. Se eu tenho um banco de dados que está junto, ele já vai ter as credenciais associadas de uma forma mais organizada, ou seja, eu elimino um monte de passos que eu tinha, mesmo automatizados. Eles estavam automatizados, só que cada um precisava ser lançado em separado. Hoje, a gente tenta que o desenvolvedor receba esse pacote completo e tenha que se preocupar menos com essas colas, né, que a gente tem na cloud, que tem ficado cada dia um pouquinho mais complexas. Então, o desenvolvedor acaba recebendo um quick start ali para começar o seu produto, o seu projeto, que já conta com uma plataforma testada, estressada e robusta, que já foi pensado, de repente, para dar agilidade até para o processo de inovação. Isso. Ele precisa se preocupar no problema de negócio que está resolvendo, né? Já teve alguém de plataforma que se preocupou em o meu banco de dados tem o backup ligado, o backup vai para o lugar certo, estou protegido contra um elemento de ransomware, meu backup já está criptografado da forma correta, meu bucket também está seguro, sou eu que vou conseguir acessar aquele bucket e mais ninguém. Ou seja, um monte de problemas que, de uma certa forma, no passado a gente resolvia, né, em cada dimensão, né? A gente resolvia para o bucket, a gente consegue que os times só se preocupem com o seu código e também está dando para eles uma outra capacidade, né? Por que não eles entregarem no produto deles também paquetizado?
Então, hoje de manhã, ou faz um tempinho, a gente estava apresentando aqui o case do PitchMaker, né? Então, por que não eu ter o produto PitchMaker no Santander? Ele é abstraído para entregar outro caso de uso, ou seja, uma outra área, uma outra business unit tem um problema parecido que resolver, não vai partir do zero, né? Não vai pegar o Lego de novo e tentar juntar todas as peças do Lego. Eu tenho uma arquitetura consistente para entregar um produto parecido com o PitchMaker. Sim, legal. Gostei desse exemplo que você trouxe. A gente construiu, inclusive, juntos isso, BRQ, AWS e Santander, o caso do PitchMaker. Para quem ainda não teve oportunidade de conhecer o que é o PitchMaker, você consegue resumidamente explicar o que é o PitchMaker, o que ele faz? Bom, o PitchMaker nasceu como uma forma de facilitar, por um lado, o trabalho dos nossos assessores, né, que entregam a visão de portfólio de investimentos para os nossos clientes. Então, a gente consegue dar a visão de um expert em investimentos até para a pessoa que acabou de chegar, entrou, se juntou no time, não precisa entender a forma em que a gente entrega esse pitch para os nossos clientes e, ao mesmo tempo, ter todo o know-how e todo o portfólio de informações que a gente tem disponível para personalizar aquele produto para aquele cliente. Então, a gente tem tudo o que o Santander conhece no mercado, todo o portfólio de produtos do Santander, o que o cliente precisa, que tipo de cliente é, quais são os objetivos do cliente, a gente ajuda o assessor a entregar o melhor produto para o cliente. Legal. Então, o PitchMaker é esse agente de AI que mastiga essas informações, vamos dizer assim, que é um volume grande, complexo, e prepara esse pitch para o assessor poder abordar o cliente de maneira hiperpersonalizada. Entendi direito? Exato. Muito bom, beleza. Legal. E aí você estava me dizendo que o fato de ter arquiteturas que já foram, vamos dizer assim, aquecidas ou preparadas para casos como esse, ajudou a acelerar a construção desse projeto. Foi isso que eu entendi? Sim, a gente muitas vezes a gente pensa em um problema de negócio. Eu tenho um problema de negócio, no final, quando eu trago ele para a esfera técnica de como eu vou resolver, ter na paleta de componentes para o arquiteto não as peças mais básicas, sino elementos um pouco mais abstratos que já entregam uma capacidade de negócio, facilita muito a vida, porque não estou reinventando a roda. Então, a gente pensa hoje, no passado, a gente precisava se preocupar com switch, como rack, com uma máquina, um monte de elementos. Quando a gente foi para a cloud, a gente tinha uma API que permitia subir uma máquina virtual. Então, a gente está subindo esse nível de abstração. Ou seja, não estou entregando uma máquina virtual. Estou entregando, por exemplo, um chatbot e o ecossistema de um chatbot. Então, quando em qualquer problema de negócio eu preciso incluir um chatbot, o arquiteto tem na paleta de componentes o chatbot. Legal. Ao invés de você oferecer infraestrutura empacotada, você está oferecendo capacidades funcionais, certo? Exatamente. Como, por exemplo, o exemplo do chatbot. Imagino que deve ter uma coleção de pecinhas de Lego lá também. É isso que estamos... Nosso trabalho agora é criar essa plataforma e orientar todos os nossos arquitetos e desenvolvedores a, quando pensam em um problema, tentar já organizar esse Lego para poder ser reusado depois e não ter que voltar a pensar na peça de 4 que coloco no 2. Ou seja, já tem uma solução mais abrangente, mais simples, né? A gente quando a gente pensa na nossa história da tecnologia, né? A gente tem cada vez problemas mais complicados de resolver e a gente busca colocar essas nossas camadas de abstração. No final, é mais uma camada de abstração. A cloud entregou uma, eu estou tentando colocar uma camada de abstração que está mais perto do negócio. Está mais longe da tecnologia, está mais perto do negócio. E eu acho que eu vejo como o Santander faz isso, e eu acho que é super acertado. Vocês têm uma preocupação importante em abstrair essa camada sem trazer complexidade para quem vai desenvolver o produto, né? E tem um balanço importante aqui entre uniformizar, tem uma preocupação de garantir uma governança estruturada para todos os produtos, mas não sem tirar, vamos dizer assim, velocidade, sem engessar o processo e, de repente, até criar algum atrito ali que dificultaria o processo de inovação na ponta com os produtos muito próximos dos clientes, né? Eu vejo que vocês fazem isso. E aí a minha pergunta objetiva é: que dicas você tem para quem está tentando atingir essa capacidade através de uma plataforma para fazer esse balanço corretamente? Acho que quando a gente pensa em uma plataforma, a gente tenta atingir
seja, quebrar aquela dicotomia entre velocidade, entre padronização e autonomia. Uhum. Ou seja, eu preciso que os times tenham uma certa autonomia. Só que essa autonomia não precisa ser de qualquer forma. Exato. A plataforma nos ajuda a ter uma uniformidade, uma harmonização na forma como a gente é diferente. Então, a gente pode ser, em alguns casos, diferente, mas esse diferente precisa se falar como o resto da arquitetura da empresa. Então, a gente na plataforma não busca engessar, muito pelo contrário, né? Então, pensando na padronização, como engessar. Uma folha A4 é sempre uma folha A4. Todas as folhas A4 são iguais, mas essas folhas A4 não reduzem inovação. Posso desenhar o que eu quiser, posso fazer qualquer coisa, mas no final, quando eu vou colocar numa caixa, ela vai entrar na caixa do tamanho do A4. Quando eu vou colocar numa impressora, ela vai imprimir porque o tamanho está certo. Todo mundo sabe, em todas as impressoras do mundo. Só que eu posso fazer o que eu quiser. Então, um pouco lógico. Não estamos falando de fazer o que eu quiser, mas esses graus de liberdade a gente consegue ajustar de uma forma mais simples se a gente combina algumas regras do jogo, né? Perfeito. É isso aí. São guardrails, né? Muito bom. Legal. Uma curiosidade, assim, a adoção de GenAI em específico, a gente falou do caso do PitchMaker, que usa muito LLMs aí por trás para conseguir entregar essas ofertas hiper personalizadas para o investidor no Santander. A adoção dessas tecnologias, ela gerou a necessidade de repensar essas capacidades estruturantes? De uma certa forma, sim. Porque quando a gente pensa em como a gente tem entregado software ao longo dos anos, e não no Santander, no geral, né? Faz muito tempo que a gente tinha uma plataforma de DevOps que entregava mais ou menos o código, alguns mais rápido, alguns mais devagar, mas todo mundo tinha sua pipeline que entregava o software em produção. O que a gente tem visto é que cada dia tem serviços novos e coisas novas para orquestrar. Ou seja, se você não entrega uma capacidade de plataforma que consiga te ajudar a abstrair isso, você vai estar construindo pipelines de serviços diferentes todos os dias. Isso não escala. Se você tiver muitos desenvolvedores com muito serviço, muita inovação, que é o que todos queremos, ou você construir algumas capacidades que te ajudem a abstrair essas diferenças, você não vai conseguir acompanhar. Ou seja, você não vai conseguir abstrair o que as pessoas não precisam saber para entregar. Vão estar preocupados em configurar o bedroom de turno, o cluster de turno diferente, todo dia diferente. Então, a gente aprendeu a fazer isso no passado, só que a diferença é que durante muito tempo as tecnologias mudavam de uma forma mais lenta. Ou seja, o baseline de tecnologia mais básico mudava nas bibliotecas, mudava o Angular, mudava o Spring Boot, mas continuava sendo um container que eu colocava em um cluster Kubernetes, por exemplo. Agora, tudo muda todos os dias. Então, se eu não tenho alguma camada de abstração que me ajude a simplificar esse pipeline de DevOps, vou ter pipelines infinitos. E isso vale para qualquer tipo de projeto, inclusive os de GenAI. Né? Ainda mais o de GenAI, que todo dia tem alguém aparecendo. Não, agora temos um modelo novo, ou um agente diferente, um LLM muito especialista em algum problema de negócio, e por aí vai. Exatamente. E outra coisa que eu imagino que deve ser uma vantagem, pelo menos o que eu ouço de muitos dos clientes, quando você parte para essa abordagem, você começa a ter oportunidade de ganho de eficiência em escala que antes ficavam escondidos ou muito difíceis de serem capturados, né? Vocês notaram também essa redução de custo com essa abordagem? No final, você consegue ter abordagens massivas, onde antes você fazia as coisas meio que pingadas. Então, você consegue tomar decisões de alterações sobre produtos que podem ser cross a plataforma toda. Eu não preciso avisar todo mundo, porque como eu tenho algumas abstrações, gera uma autonomia em times que não tinham essa autonomia, porque estava delegada para o time de produto. Então, eu tinha verticalizado com suas vantagens, né? Eu tomei essas decisões para acelerar a entrega. Agora, o que a gente está dizendo é, eu não preciso delegar certas coisas para manter a velocidade. Então, eu consigo, sim, gerar economias de escala que antes nos obrigavam a ter trade-off de velocidade, né? Então, a gente sempre brigava muito, não, a agilidade é dar autonomia para o time. Autonomia completa. Eu não preciso dar essa autonomia completa
para não perder velocidade. Muito pelo contrário, estou ainda dando mais velocidade para os times e conseguindo que os times que trabalham na plataforma consigam fazer o seu trabalho de forma mais eficiente. Exato. Parece um negócio que no passado era uma dicotomia, né? Ou é velocidade... Ou uma coisa ou outra. E hoje é preciso ter esse ponto de equilíbrio, né? Na verdade, assim, o que você está fazendo é que você está tirando complexidade dos times de produto, trazendo para o time de plataforma e liberando essa galera para pensar o negócio, para pensar o cliente. E aí isso acaba dando velocidade. Né? Exatamente. Então, tem um ganho aí importante também. Muito bom. Vamos lá, caminhando para as nossas conclusões finais aqui. O que você tem de insights, de dicas, baseado na tua experiência aqui lá no Santander com essa jornada, para quem está talvez começando agora a entender a importância de criar uma plataforma, né? Quais são as dicas de ouro para começar bem? Eu acho que não esquecer do cliente. Acho que é clichê, mas quando você pensa na plataforma, muitas vezes você tem a tendência em pensar na plataforma. E quando você vai com a plataforma na realidade, aí começa o atrito. Então, quando você pensa no cliente, pensa na jornada do teu desenvolvedor ou na jornada do teu engenheiro de plataforma, você precisa ter Nesse isso. caso, você está falando do cliente da interno, plataforma. Cliente da plataforma. Os nossos desenvolvedores, arquitetos, engenheiros de software ou engenheiros de plataforma, infraestrutura, ou seja, todo mundo que vive no perímetro, você está entregando a plataforma para eles. E a gente tem a tendência, como techs, né? De pensar como na bons plataforma. Nerds que somos. Pensa na plataforma. Aí a plataforma é maravilhosa. Só que quando você vai na jornada do teu usuário, a jornada não ficou tão boa. Então ela entrega capacidades maravilhosas. Não está corretamente focada para resolver o problema no final do cliente. Então a minha dica é muito legal a jornada, acho que a jornada, estamos em um momento que acho que é tipping point pela quantidade de coisas que estão acontecendo no mercado, mas se você não conseguir pensar em resolver o problema real do teu cliente, você vai ficar na metade do caminho. Você vai vender um negócio fantástico que você não vai conseguir escalar. Não vai ter adoção. Essa dica é muito legal. Assim, eu acho que você trouxe uma reflexão muito bacana, que é centralidade no cliente é super importante, inclusive quando ele é interno. Totalmente. Né? Porque às vezes a gente sempre fala de centralidade no cliente, projetando em direção ao cliente da instituição, ao cliente do produto lá fora, o cliente que consome os serviços financeiros, de repente, do Santander, mas o mesmo carinho, o mesmo apreço, o mesmo cuidado também precisa ter para o cliente interno, nesse caso, os engenheiros de plataforma. Os engenheiros de software ou os times de produto que consomem a plataforma, certo? Eles são que vão entregar o serviço no final para o cliente Santander. Então, indiretamente, a gente está pensando no cliente final. Só que nem sempre o pensamento direto precisa ser no cliente final, né? Às vezes é no cliente interno. Legal. Muito bom. Julio, queria te agradecer demais. Primeiro pelos insights valiosíssimos. Tenho certeza que quem está nos ouvindo e nos assistindo aprendeu alguma coisa sobre plataforma hoje. Agradecer a generosidade de você ter investido esse tempo aqui com a gente para bater esse papo e dizer que as portas estão sempre abertas. Quando você quiser voltar ao BRQ Connect, vai ser um prazer recebê-lo. Obrigado, viu? Prazer meu. Prazer foi meu. Valeu.